Amém. A paz do Senhor, queridos. Com alegria que estamos aqui nesta live, porque fomos convidados pelo nosso amigo e irmão em Cristo, pastor Alex, para que pudéssemos falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. E eu gostaria de falar com vocês a respeito da oração e os níveis de oração que nós temos. E, para tanto, eu gostaria que você ficasse muito atento. Quero convidar você, se tiver um lápis, uma caneta, para que você possa anotar os textos que eu vou estar dizendo para você depois ler. Porque se eu fizer isso agora, vamos demorar muito tempo. Então, eu vou estar citando e lendo alguns textos, mas gostaria muito que você ficasse atento, porque nós vamos fazer aqui um estudo a respeito da oração. Mas antes, com alegria, com prazer, vamos fazer uma oração. Amado Deus, muito obrigado por esse momento em que estamos aqui prestes a falar da Tua palavra aos nossos irmãos, ouvintes, e que a Tua palavra alcance a cada coração e possa trazer conhecimento e amadurecimento, Senhor. Usa-nos nesse momento para a glória e louvor do Teu nome. Amados, eu quero ler com vocês, lá em Mateus, no capítulo de número 6, e vamos ler a partir do versículo 5, e aqui no capítulo 6, versículo 5, nos diz como devemos orar. E assim diz o texto: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bem, amados, vamos lá então. Temos um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, o Salmo 91, 46. O Salmo de número 23 é bem conhecido, mas a oração do Pai Nosso, ela é repetida de milhões de vezes. No entanto, apesar de tão usada, e apesar de ser tão repetida, e apesar de uma familiaridade mundial, ela não perdeu o seu resplendor. Então, nós vamos falar sobre o que é a oração. Oração é dialogar com Deus. Dialogar, ou diálogo, quer dizer que tem 2 ou 3 pessoas junto com você, e você conversa com elas. Isso é diálogo. Quando você fala sozinho, é um monólogo. Diálogo é falar com mais de 1, 2 pessoas. É uma oração conversacional. É uma oração de companheirismo. Aquele que está ali junto com você. Mas antes de dizer sobre oração, queridos, eu desejo dizer o que não é oração. A oração não é uma fórmula que utilizamos para manipularmos Deus. Precisamos compreender que Deus criou os princípios das quais Ele mesmo utiliza para tratar conosco. Ou seja, Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele nos atende não por sermos bonzinhos. Ele nos trata segundo a sua palavra. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim
e a minha palavra estiver em vós. Ele vai tratar conosco segundo a sua palavra, o que aprendemos e recebemos dele através da palavra. A oração verdadeira depende mais do que está no teu coração, do que o que está na sua língua. Não é uma maneira de informarmos a Deus de algo que ele precisa saber. Não, ele sabe todas as coisas. Antes de falarmos, dizermos qualquer coisa, ele já sabe. Amém? A oração é uma maneira de cultivarmos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós falamos, e ele também não só ouve, mas ele nos responde. Amém? Ele tem de nos dizer alguma coisa, ele sempre tem alguma coisa para nos dizer. Na verdade, a oração é uma conversa com Deus, e a utilizamos para mantermos um sentimento de compreensão. Amém? Deus não vai contra a sua palavra. Ele nos atende, como eu disse há pouco, não por sermos bonzinhos. Ele trata-nos segundo a sua palavra. Eu quero citar alguns textos aqui, gostaria que você anotasse para uma futura verificação a respeito do que estamos falando. Lá em Lucas, anote aí, Lucas 8, 21, e ainda Lucas 11, 28, João 5, 24, 6, 68, 8, 31, e também lá em 24, versículo 15, 3, 7 e 9. Amém? Então preste atenção, para que você, quando fizer oração, tenha consciência de que realmente Deus está ouvindo a tua oração. O que traz ao nosso coração certeza de que Deus nos ouve é o nosso relacionamento com Ele. Se nós o conhecemos quanto Ele nos conhece, então estaremos prontos para orar. E a oração é adoração e louvor também. Durante a oração podemos ter uma postura de adoração, conforme lemos lá em Apocalipse, no capítulo de número 4, de 9 a 11. Lembram-se, quando os 24 anciãos saem de seus tronos e depositam as suas coroas aos pés daquele que reina para sempre? Em outras palavras, eles declinam de todo o poder e honra e declaram ao Senhor que Ele pode usar, que Ele pode usar a coroa de ouro e que a Ele pertence toda a glória, toda a honra, que Ele é o Senhor e para sempre. Amém? E lá o texto diz, e tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, adoração é um despojamento de todo e qualquer mérito que possamos ter e declararmos que o Senhor é Senhor absoluto. Amém? Também a oração tem que conter nela confissão. Na oração também devemos abrir totalmente o nosso coração e mente para o Senhor. E sem reserva, confessar nossas fraquezas e culpas, pois Ele tem prazer em nos responder, em nos perdoar. Não esconda nada. Ouça bem, por que não? O diabo tem que saber as nossas confissões, para que não faça de maneira legal as suas acusações. Porque ele te conhece. Se não houver confissão, estará imputado sobre sua vida o pecado cometido. Mas quando você confessa, a palavra de Deus nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado não é só uma ofensa contra Deus, mas é uma injustiça que praticamos contra Ele. Você fala, mas como injustiça? Porque Ele deu o seu próprio Filho, por amor a nós. E quando nós não fazemos as confissões que devemos fazer, o que acontece? Nós não só pecamos contra a sua santidade, não só pecamos contra
o seu poder e glória, nós pecamos contra a sua oferta de amor, por ter dado Cristo em nosso lugar. Amém? Nos tornamos injustos diante de Deus, por não reconhecermos o grande amor que Ele teve por nós em dar o seu Filho Jesus. Somos injustos diante de uma entrega tão grande que Ele fez por amor a nós, que foi o seu próprio Filho. Amém? Então, na oração, nós temos também guerra espiritual. Na oração devemos abrir totalmente o nosso coração e mente para o Senhor e sem reservas confessar as nossas fraquezas e culpas, pois Ele tem prazer em nos perdoar. Não esconda nada, pois o diabo tem que saber sobre nossas convicções também, para que ele não tenha nenhuma atitude legal contra nós, acusando-nos diante do Pai, como diz lá em João, capítulo 1 João 1:9. Nas nossas orações também deve haver um momento de confissão. E quando confessamos os nossos pecados, a Bíblia até diz que essa confissão não é feita lá no interior. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, as nossas fraquezas uns aos outros, para que eles também possam orar por nós e para que possamos orar e Ele assim poder responder às orações. Então, na nossa oração tem que ter confissão. Uma oração sem confissão é uma oração de um coração absoluto, de um coração que se sente o melhor do que os outros, porque nós pecamos. E não podemos passar no tempo da nossa oração sem confessar as nossas fraquezas, sem confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel. E quando não fazemos, entristecemos o Espírito Santo. Na oração também nós temos a guerra espiritual. Na guerra espiritual não pode haver legalidade em nossas vidas, pois necessitamos de autoridade para guerrear contra os nossos inimigos. E as brechas se tornam ocasião para Satanás ter motivo contra contra nós nas suas acusações. É quase sempre na guerra espiritual, somos nós que tomamos a iniciativa. Sempre nós começamos. Amém? Aproveitando o momento, vamos falar sobre os 3 níveis da guerra espiritual. Mas reforçando aqui, temos que haver confissão na nossa guerra, na nossa oração, melhor dizendo, e nessa guerra espiritual, para que o diabo tenha ciência de que, apesar de termos pecado, nós também já confessamos ao nosso Pai. E Ele é amoroso, e Ele gosta e quer ouvir as nossas orações e quer perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Bem, como eu disse, a guerra espiritual, ela está em 3 níveis. Primeiro nível, o nível de solo. Esse primeiro nível está relacionado com a expulsão de demônios. Tanto é verdade que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir. Esta é a guerra de solo. E quantos de vocês, quem sabe pastores que estão ouvindo, já tiveram esse enfrentamento com pessoas endemoniadas, tremendamente fortes? Se fosse medir a força com ele, você não venceria. Você vence pelo poder da oração e da autoridade. Na guerra espiritual, se não tiver autoridade, não teremos vitória. E as pessoas continuarão amarradas pelos espíritos imundos. E os 70 também que foram, segundo o que o Senhor lhes havia ordenado para pregar, deixar tudo e ir na confiança de Deus, eles foram incumbidos para pregar o Evangelho, e quando voltaram, eles voltaram radiantes, felizes da vida, e diziam: Senhor, até os demônios nos são sujeitos. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 17. E outros fatos que nós temos aí para vermos como que é a guerra espiritual. Na passagem de Filipos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 6 e 7, que os demônios não podiam resistir à sua autoridade. Esse é o nível mais comum relatado no Novo Testamento. E também é a forma mais comum
praticada por nós hoje, servos do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem de quantas vezes fomos chamados para orar por pessoas endemoniadas. Certa vez fomos orar por alguém, chegamos lá, nos disseram, esse rapaz era um moço pequeno, ele já bateu em 3, já amassou um carro, ninguém consegue segurá-lo, e quando eu entrei lá tinha um espiritualista lá, um espírita, fazendo umas orações, e tudo que o diabo mandava fazer, eles repetiam e faziam. Daí eu procurei o chefe da família e falei, olha, nós fomos convidados para vir olhar pelo seu filho, nós o faremos, mas eu quero que todas essas pessoas saiam daqui. Eu quero ficar sozinho. Estavam mais 2 irmãos, queremos ficar sozinhos para orarmos por ele. E já tínhamos toda a história do que ele havia feito. Já tínhamos visto o carro lá fora, todo amassado. E eu falei, se o senhor quiser que nós oremos, peça para que as pessoas se retiram. E ele fez isso, contra a vontade de algumas pessoas. E nós ficamos na cozinha, as pessoas foram para a sala. E nós só entramos na batalha espiritual, de nível de solo. Enfrentamos o demônio ali na cara a cara. Ele na nossa frente, possuindo uma pessoa, e tínhamos que ter autoridade para mandá-lo embora. E aquele demônio resistia à nossa autoridade, mas ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele teve que sair daquele moço, e aquele moço foi liberto completamente, foi para a igreja, se converteu, serviu ao Senhor. E naquela mesma noite ainda tivemos oportunidade de explicar àquelas pessoas o que estava acontecendo e falar do poder de Deus e darmos testemunho do poder de Deus àquelas pessoas. Existe um segundo nível, que nós também nos deparamos na nossa vida cristã, que é o nível do ocultismo. A nossa guerra, nesse nível, estão envolvidos nova eras, feitiçaria, bruxaria, satanismo e adivinhadores. Vocês lembram a passagem do apóstolo Paulo? Que aquela mulher já por alguns dias vinha atrás dele dizendo coisas a respeito dele. Havia nela um espírito de adivinho, até o ponto que o apóstolo, não suportando mais aquela situação, repreendeu aquele demônio. Essa é uma guerra contra o ocultismo. E há também o terceiro nível, que é o nível estratégico. A guerra espiritual em nível estratégico. Neste nível, nós nos deparamos com uma concentração ainda mais perigosa de poder demoníacos. São os espíritos territoriais. Como nos fala o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6 e 12. Dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? São demônios que tomam conta de regiões. O que acontece na nossa capital, o que acontece no nosso estado e tantos outros estados que são tomados por potestades, por dominadores deste mundo tenebroso. São príncipe das trevas, como nos relata Daniel na sua oração. E ele orava 3 dias, 3 horas, 3 vezes por dia, e ele se expunha aos demônios, e ele insistiu nessa oração, ele insistiu até que a resposta vinha. E quando o anjo Gabriel chegou e disse a ele, olha, nós já éramos para estar com a resposta aqui, mas se levantou contra nós o príncipe da Pérsia, uma potestade, um príncipe que dominava sobre uma região, e o anjo teria que passar ali, e ele foi enfrentado por esse demônio, por esse principado, e durou aquela batalha até que ele conseguisse romper entre eles e trazer a resposta para o servo de Deus. Há uma exposição sobre a guerra espiritual em nível estratégico. Em Apocalipse, no capítulo 12, que fala da peleja de Miguel com o dragão, Apocalipse 12, 7 e 9. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Guardem isso. Obreiros, ministros de Deus, pastores, somente guerreiros de oração
estão aptos para fazer esse tipo de oração, para enfrentar os principados e potestades e dominadores deste mundo. Às vezes você vence uma batalha a nível de solo, até mesmo do nível ocultismo, porque não há um ataque frontal espiritualmente. Utiliza apenas da sua autoridade, mas essa nossa guerra, ela deixa de ser terrestre, ela deixa de ser a nível humano, e ela passa a ser a nível explicitamente espiritual, que é o nível estratégico que nós dissemos. E somente um guerreiro de oração apto para fazer esse tipo de oração, pois é uma batalha constante. Sabe, é uma luta de boxe. Luta de boxe não tem descanso. Primeiro impacto, segundo, terceiro e seguidamente, sem trégua, porque lutamos contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Nós temos como guia, lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz, e nos livra do mal. Que mal? Que mal? O apóstolo fala que todos nós temos um dia mau. Então pode ser um dia mau, outros dias muito bons, outros dias maus, outros dias bons. Nós temos isso, é natural na nossa batalha. Essa guerra a nível de solo, uma enfermidade, um desemprego, um problema em família, que você vai lá e aconselha e resolve, é nível de solo. Mas quando entramos a nível espiritual, querido, é a batalha que nós estamos tendo agora nos nossos dias, onde a nossa capital está tomada por principados e dominadores deste mundo que afrontam aquele que Deus colocou. É uma batalha ferrenha, incessante, e que precisamos estar aptos para combater o inimigo. Os dominadores, os principados deste mundo tenebroso, as forças que a Bíblia chama espirituais do mal. Amém? E eu queria falar sobre as condições para que a oração seja eficaz. Veja bem, nós não podemos, como diz lá em Mateus, que nós lemos no versículo 5 e 6 do capítulo 7, e no versículo 15, nós não podemos ser hipócritas. Não podemos. Sabe por quê? Porque Deus não vai na nossa conversa. Ele não toma conhecimento de tudo aquilo que falamos. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que somos. Por isso que ele diz que antes que nós clamamos, ele já sabe. E ele diz, eis-me aqui. Amém? Não pode haver hipocrisia na nossa oração. Porque a nossa oração não é para ser vista por pessoas. É para ser ouvida por Deus. Deve ser de forma sincera com Deus. Ele conhece o teu coração. Então, queridos, quando orar, não pense que Deus está alheio àquele dia que você passou. Não está alheio às circunstâncias que você criou, que entristeceu o coração de Deus, nas ruas, na família, no trânsito e em algum outro qualquer lugar. Ele ouve o que você fala na sua casa e que às vezes entristece o teu coração. E lá, a oração do Pai Nosso, um dos vínculos para a oração ser respondida é perdoar a outra pessoa. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado os nossos devedores. Deus perdoa segundo o que você perdoa. E se você não perdoa, não existe legalidade para que Deus perdoe seus pecados e te abençoe. Ao contrário, essa legalidade é para o diabo fazer acusações de você diante do Pai. E o Senhor não vai contra a sua palavra. Por isso que ele disse, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Queridos,
Às vezes a gente pensa que Deus atende todo mundo na igreja, não é bem assim. Tem muitos lá que não estão ligados à videira, tem muitos que não são filhos, eles estão lá apenas como curiosos, porque é um lugar bom, onde ele faz boas amizades, de pessoas que ele pode ter confiança, porque ele conhece os seus amigos lá fora. Mas ele não pode orar e receber resposta como eu e você, outros tantos recebem, porque não estão ligados à videira. João diz no primeiro capítulo, diz assim, que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Que poder é esse? É poder que recebemos através da lavagem pelo sangue de Cristo, pela purificação dos nossos pecados, por uma vida de companheirismo com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. E quando isso acontece, nós somos ligados, enxertados à videira. E tudo aquilo que sai daquele caule para os galhos e para os frutos, você como enxertado ali, vai receber as mesmas coisas. Amém? Por isso que somos abençoados. Porque Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Fomos enxertados na árvore e Ele pode ouvir as nossas orações. Porque Ele conhece-nos. Não utilize repetições, ficar falando sempre a mesma coisa. Faça da oração algo conversacional, como dissemos no princípio, algo que te leva a um relacionamento. Podemos dizer até numa troca de ideia. Quando você está com alguém, só você fala, vai chegar um momento que aquela pessoa vai se encher de você, de tanto você ouviu falar. E quase sempre esses que falam muito é aqueles que dizem tudo na primeira pessoa, eu. Mas temos que fazer a oração do coração quebrantado, que diz o salmista. Aleluia, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Socorre-nos, segundo que as tuas misericórdias. Não guarde nada contra o outro, como eu acabei de dizer. Quando você vai levar a sua oferta, entra a questão da oração. Antes de levar a sua oferta, eu não estou dizendo uma oferta só de dinheiro, uma oferta que você queira fazer a Deus. Você às vezes quer fazer uma oferta de um tempo que dedica-se a Ele, uma oferta do seu tempo. Mas se você não tiver reconciliado com o seu irmão, com o seu amigo, reconciliado com aqueles que você criou ou criar alguma situação de desconforto, você deve ir lá reconciliar. A palavra diz assim, quando temos uma oferta, nós vamos lá e depositamos no altar de Deus a oferta. Ele está dizendo que não é para você não fazer. Você pode fazer isso, mas você deixa lá e volta e reconcilia com o teu irmão. Quantas ofertas estão no altar e que Deus não pôde responder? Porque você não pôde vir realmente oferecê-la. Porque você a colocou ali e foi embora. As intrigas, brigas, diferenças continuam e você não está apto para oferecer aquela oferta a Deus. Então vai lá, conserta-te primeiro com o teu irmão, com a oração, com humildade e fala com o teu irmão e vem depois deposita a tua oferta. Amém? A tua oração tem que estar nela, fazer parte dela. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém? E como obter respostas nestas petições? Nós devemos crer que Ele responde. Nós devemos crer que Ele quer responder. Crer que Ele responde e quer responder. Devemos orar de maneira específica. Eu vou dar um exemplo. Você chega na sua casa, você teve um momento difícil no seu caminho, porque a palavra na oração diz também lá, na oração do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação. Então, você, por ser cristão, pode cair na tentação. Às vezes nós somos tão
tão brutos nos nossos julgamentos, que não conseguimos perdoar o irmão que caiu. E nós já queremos desligá-lo, tirá-lo da igreja, sem antes conversar, sem antes ouvi-lo. Às vezes foi criado a ele um laço do passarinheiro. Por ele não ter uma vida de oração, de clamor a Deus, não foi tirado o laço. Ele acabou caindo. Mas é filho de Deus ainda, que precisa da nossa misericórdia. É um soldado que caiu na guerra, que devemos dar o nosso ombro para tirá-lo ali daquela situação de conflito. Então ele cometeu lá, deixa eu usar esse termo, um adultério, uma traição à mulher, à esposa. E ele volta para a mulher, chora amargamente pelo pecado cometido. E diz para a mulher, olha, eu falei com você. Você me perdoa? Qual será a pergunta dessa mulher a esta pessoa que está confessando? Mas você falhou? Como foi esta falha? Enquanto isso, você está criando coragem e diz, eu traí você. Como você traiu? Ela não vai dizer, ela está perdoada. Você traiu, mas você está confessando. Não, ela vai dizer, como traiu? Foi numa circunstância difícil, eu fui tentar. Mas com quem você traiu? Eu traí fulana, com fulana. E como que isso aconteceu? Em que lugar vocês estiveram? E você vai querer ter que contar que também foi numa casa, num hotel, em algum lugar. Então, a confissão, querida, confissão tem que ser explícita. O pedido para Deus tem que ser explícito também, para ver se não há um pedido aí que você não precisa. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e quando oramos, Ele já sabe do que precisamos. E quando oramos, Ele já sabe qual é a tua necessidade. E a expectativa de Deus é que você seja sábio em orar e tome conhecimento da palavra para orar segundo a sua palavra. Aquele paralítico que estava na Porta Formosa e que Pedro ia subindo, mais outros discípulos, na hora nona, para a oração. Aquele paralítico era paralítico desde que nasceu. E a sua família o trazia e colocava a Porta Formosa para que ele pedisse o quê? Esmola. Qual o propósito daquele coxo ali? Pedir esmola. Possivelmente Pedro e outros discípulos já o conheciam, devido à hora nona da oração. Ele já era paisagem na entrada daquela Porta Formosa. E quando ele passa, aquele homem pede uma esmola. Pediu-lhe dinheiro. Mas ele precisava de dinheiro? Não. Precisava de alguma coisa que o curasse, que o libertasse, que lhe desse vida, que desse força às suas pernas, que ele tivesse força nos seus braços, nas suas pernas, e ele pudesse andar. O dinheiro não iria curar a enfermidade, poderia alimentar a sua família, mas ele voltaria amanhã para pedir novamente. Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho o que você quer, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, para que não haja entrave na sua oração, você tem que orar segundo a vontade, o coração de Deus. Porque às vezes você está pedindo coisas que não são boas para vocês. Às vezes você pede uma viagem, você tem falta de alimento, tem contas em atrasos, e você quer que Deus te abençoe para uma viagem fora do país ou fora da tua cidade. Meu querido, Deus, você pode atender se tiver seu dinheiro, se não tiver, como Deus vai atender? Deus conhece as prioridades da sua vida. Essa oração não está segundo a palavra de Deus. Não é possível Deus responder uma oração tão egoísta. Então, devemos orar de maneira específica. Deus, estou desempregado. E o emprego para mim é o alimento da minha mesa.
E se vocês estiverem em comunhão com Deus e com a sua palavra, eu quero dizer para você que Deus vai ouvir e responder a sua oração. E espere a vitória. Ela virá, com certeza. Você deve insistir na oração para obter confirmação de que a resposta vem a caminho. Enquanto isso, você continue louvando e adorando a Deus e louvá-lo quando a resposta chegar. Amém? Daniel orou muitos dias até que a resposta viesse. E ele fazia a oração 3 vezes ao dia. Não pensa que a repetição que a palavra diz é esta que eu quero te dizer agora. A repetição é dizer a mesma coisa ao mesmo tempo, seguida da outra. Aqui a sua oração, ela tem que ter ênfase. Então você ora pela manhã, você ora à noite, você ora no outro dia de madrugada, e assim continuadamente você vive orando até ter certeza da resposta. Depois você tem a certeza, Deus comunica ao teu coração, já está pronta a tua bênção. Você aguarda com alegria e com paz, porque ela virá até você. Prepare um ambiente propício para orar. Quem sabe um hora fixo, um lugar específico, onde ninguém poderá impedir a sua oração. Leve um caderno para anotar os seus pedidos, mas para anotar também o que Deus quer falar com você, o que Ele estará falando com você durante aquele tempo de oração. E depois de tudo terminar, anote a resposta, a bênção recebida, para testemunhar da oração que Deus te respondeu. Meu querido, eu encerro por aqui a minha palavra, que ela possa te edificar, te trazer um conhecimento mais profundo a respeito dos níveis de oração. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.